Olá, pessoal! Pelo visto, o envio militares causou um terror em Brasília, e os auxiliares de Lula ficaram bem preocupados com a situação diante das relações atuais dos governos. Ministro de Lula tem visto cancelado por Trump e chora na TV. Globo põe sua blogueira para esculhambar Eduardo Bolsonaro mais uma vez. Primeiro, Júlia, eu estou absolutamente indignado. É uma atitude de covardia, um ato covarde, que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa, e as pessoas que fazem isso, e o clã Bolsonaro que orquestra isso, tem que explicar, não para mim, nem só para o Brasil, para o mundo inteiro, qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter para o governo americano. Estou absolutamente indignado com essa atitude covarde. Fiquei sabendo, através da mensagem da minha esposa, eu estou em Pernambuco, estou fora de Brasília, numa agenda de trabalho do Agora Tem Especialistas, abrindo novos serviços aqui, trazendo mais profissionais, fazendo mais cirurgia. Recebi essa notícia e estou indignado até agora. Vou encontrar minha esposa e minha filha hoje à noite quando voltar. E o governo americano que fez isso. E o clã Bolsonaro que defende isso, que orquestra isso, que montou um verdadeiro escritório do lobby da traição lá nos Estados Unidos, tem que explicar para o mundo agora por que faz isso sancionando uma criança de 10 anos de idade. Qual o risco que uma criança de 10 anos de idade tem para o governo americano para fazer uma atitude como essa? Talvez, como você falou, Júlia, eles achavam que eu tinha visto para os Estados Unidos, devem achar que eu queira viajar para os Estados Unidos o tempo todo. A minha família não vive em Miami às custas de vaquinha de apoiadores, como está parte do clã bolsonarista. Devem ter procurado um visto meu, viram que não tinha, resolveram atacar minha filha de 10 anos de idade, minha esposa. A minha filha, Júlia, tem 10 anos de idade, ela sequer era viva, sequer tinha nascido quando eu criei o programa Mais Médicos, e com muito orgulho criei esse programa em 2013. Para criar o programa Mais Médicos 2013, eu e a minha equipe fomos em vários países do mundo, França, Reino Unido, Espanha, Portugal, Itália, no próprio Estados Unidos, em Genebra, na Organização Mundial de Saúde, para ver o que o mundo fazia para trazer médicos para áreas que não tinha condições de trazer médicos. E nessas viagens, vários desses países, ministros de vários países falavam, uma grande alternativa é fazer parcerias com médicos cubanos que naquele momento estavam em mais de 60 países. Aliás, hoje, Júlia, não tem nenhuma parceria de médico cubano aqui no Brasil, mas tem em dezenas de países, de presidentes e primeiros ministros de direita, de esquerda, de todos os espectros políticos, inclusive na Itália, que a primeira-ministra da Itália é uma das grandes parceiras da extrema-direita de Trump. Qual que é a explicação que não tem qualquer tipo de sanção, qualquer crítica a esses outros países e vem fazer uma sanção, aqui no Brasil contra servidores brasileiros e contra a família do ministro da Saúde, contra uma criança de 10 anos, se a gente não tem mais parceria com médicos e médicas cubanas. O programa Mais Médicos, eu tenho muito orgulho da criação dele lá atrás e do que é ele hoje. Hoje o programa Mais Médicos tem o dobro de médicos que tinha lá quando a gente criou e hoje são médicos brasileiros e brasileiras, mais de 95% médicos brasileiros e brasileiras, exatamente porque quando a gente criou lá atrás, a gente também fez uma outra coisa, que era dar oportunidade para o jovem brasileiro poder fazer medicina, abrir novas faculdades, e por isso hoje a gente não depende mais, não só de parceria com médicos cubanos, de outros países, para ter o maior programa de provimento médico do mundo. Não tem nenhum país do mundo que um governo federal coloca 28 mil médicos e médicas nas unidades básicas de saúde das cidades mais remotas, na periferia das cidades. Estou aqui em Recife, centenas de médicos aqui na periferia das cidades. Hoje, aliás, eu visitei unidades básicas de saúde onde vários profissionais eram autônomos mais médicos, parabéns pelos mais médicos. A gente lançou hoje aqui uma nova tecnologia para o diagnóstico do câncer de colo de útero. Os médicos do Mais Médicos falaram, obrigado pelo Mais Médicos, a importância do Mais Médicos, ou seja, nós temos hoje o maior programa de provimento médico do mundo. Nenhum país do mundo faz o que a gente faz hoje. A gente tem orgulho do Mais Médicos lá na criação, tem orgulho do Mais Médicos hoje
e não é interferência, seja interna, muito menos de quem montou um escritório do lobby da traição lá nos Estados Unidos ou de qualquer outro governo que vai atacar o programa Mais Médicos, e nós vamos sobreviver, superar qualquer tipo de ação externa ou de traidores da pátria brasileira que estão lá nos Estados Unidos, que tentam ser contra o programa. Da noite para o dia, né? E mostra também, como eu sempre digo aqui, a falta de termômetro do governo brasileiro. Eles sim subestimaram, eu tenho conversado com muitos integrantes do governo, também no Itamaraty, porque de fato é muito difícil você imaginar que um governo como o governo americano vá atender a demandas de um deputado federal brasileiro, junto com o Paulo Figueiredo ali, o jornalista, contra sanções, sobre sanções a um outro país, a uma outra nação. E eu queria trazer essa informação que eu já contei aqui, mas reforçando, o Paulo Figueiredo ele tem uma conta de que nesses últimos 2 anos que a Juliana mostrou na linha do tempo, ele conversou com cerca de 50 parlamentares para fazer essas conversas todas. O número exato é 47 parlamentares, eu até anotei aqui da minha apuração. E sempre que eu pergunto, mas como é que foi isso, né? Com quem é exatamente, Guga Chakra chegando aqui, quem é o contato? O Paulo Figueiredo costuma repetir, não é uma pessoa, são várias pessoas, que ele tem muitas relações com muita gente dentro da Casa Branca. Acho que isso está bem comprovado, ninguém mais tem dúvida de que sim, eles têm influência. Acho que o nosso debate aqui é o que eles fazem com essa influência. Está bem claro que isso está sendo, está voltando para a gente em tarifa. Boa tarde. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vê com preocupação a decisão do presidente Donald Trump de enviar forças aéreas e navais para o Mar do Caribe Meridional. A justificativa de Washington é que a medida será tomada para lidar com ameaças de cartéis de drogas latino-americanos, segundo a agência Reuters. A movimentação ocorre no momento em que a presidente do México, Claudia Sheinbaum, está em viagem a Guatemala. Segundo ela, porém, a operação ocorre em águas internacionais, não se configurando como intervencionismo. Mas para auxiliares de Lula, o envio de militares é preocupante em qualquer circunstância, especialmente se uma força estrangeira invadir o território brasileiro. Mas a notícia que chegou a Brasília sobre o tema tem como origem a imprensa. O principal alvo dos Estados Unidos é o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Há alguns dias, Trump anunciou um aumento na recompensa de $50 milhões pela cabeça de Maduro. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos alega que o venezuelano teria ligações com o narcotráfico. Na última terça-feira, Maduro reagiu. Disse aos imperialistas que não se atrevam a atacá-lo porque a resposta pode ser o fim do Império Americano. Parlamentares eleitos, a caixa de ressonância da sociedade, a casa plural, não é lugar para molecagem. O Gumota precisa tomar cuidado e não brincar com fogo, porque é isso que ele está fazendo. Ele parece uma biruta de aeroporto, cada hora ele fala uma coisa, ele não honra os acordos, e não cumprir acordos em Brasília é algo muito sério, sobretudo para quem está na cadeira de presidente da Câmara, o terceiro na linha sucessória da República, depois do presidente e do vice. Ele é muito jovem, ele tem 35 anos, mas ele conhece a vida parlamentar, ele foi o parlamentar mais jovem a chegar à Câmara, com 21, ele esteve ao lado de Eduardo Cunha e Arthur Lira durante muito tempo, portanto, 2 políticos experientes, 2 políticos que construíram essa argamassa, essa musculatura que existe hoje em Brasília, chamada Centrão. Não pode fazer o que ele está fazendo. Ele não pode dar esse tipo de declaração. Foi feito, sim, um acordo depois de 30 horas de impedimento dos trabalhos da Câmara, quando a oposição sentou-se na mesa diretora e, inclusive, também impediu que uma sessão fosse transferida para um auditório qualquer, como se aquilo fosse uma brincadeira que o Hugo Mota tentou fazer, mas ali foi construído um acordo numa sala onde adultos estavam presentes, que é o gabinete do Arthur Lira, que ainda dá as cartas nesse Centrão. O Hugo Mota é frouxo, o Hugo Mota se comportou como um reizinho, agora querendo punir os parlamentares para tentar demonstrar alguma força. É aquele sujeito que não tem estatura para a cadeira que ocupa e, portanto, tenta demonstrar um pulso por meio da força. Eu vou suspender parlamentares que têm muito mais estatura, são muito maiores do que ele, que já têm muito mais trajetória, biografia e fazem muito mais para a sociedade do que ele está fazendo. O Hugo Mota, se ele acha que alguém tentou matar alguém no golpe, na história farsesca, na farsa do golpe do 8 de janeiro, bom, ele pode ajudar a Procuradoria-Geral da República a encontrar uma prova disso. Ele pode ajudar o ministro Alexandre de Moraes a provar que alguém tentou matá-lo.
que de fato havia um plano mirabolante, um plano hollywoodiano para matar Geraldo Alckmin. Vejam vocês, alguém queria matar Geraldo Alckmin. Para matar Lula, para pendurar Alexandre de Moraes enforcado em praça pública em pleno Ocidente, como se nós estivéssemos no Iraque, como se estivéssemos no Oriente Médio, como se fosse possível. Portanto, ele pode contribuir com os investigadores que não conseguiram concluir isso, que não conseguiram construir um conjunto probatório minimamente crível depois de tantos anos. Agora, Hugo Motta precisa honrar os 444 votos que o levaram a esta cadeira no auge da sua trajetória política. Do contrário, ele vai pousar em Patos no final do seu mandato e vai ficar por lá, na cidade da família dele, da dinastia Motta. Não vai voltar para Brasília. E se voltar para Brasília, por um acaso, por um erro do destino, com o número mínimo de votos, ele será um parlamentar pequenininho. Pequenininho. Porque se ele tem alguma dúvida sobre violação de direitos humanos, vá, como presidente da Câmara dos Deputados, visitar a Papuda. Vá à colmeia, onde estão mães, avós, que estão apartadas dos seus filhos. Seus filhos que estão há muito tempo sem um Dia das Mães, sem um Natal. Mães que perderam o convívio de idade, talvez as idades, um período da vida da criança mais importante, como a Débora dos Santos, que é a idade escolar. Tem mãe aí do outro lado da tela, eu tenho certeza que elas sabem o que eu tô falando. Tem pais aí do outro lado da tela, cheio de saudades dos filhos, atrás de uma cela. E tem traficante de droga, em morros por aí no Rio de Janeiro. O PCC cresce exponencialmente, se espraia pelo Brasil inteiro, e Hugo Motta não sabe o que é violação de direitos humanos, incapaz de pautar uma anistia que tem número suficiente para passar no plenário, que tem a urgência urgentíssima com o artigo 155 aprovado, frouxo.